Olha, vamos ser sinceros. Levítico é aquele livro da Bíblia que, nossa, muita gente começa a ler e simplesmente para no meio do caminho. É famoso por isso, né? Mas a verdade é que por trás de todas aquelas regras, que parecem meio estranhas à primeira vista, existe uma lógica fascinante. Existe uma resposta para um problema gigante, um problema de proporções cósmicas. É isso que vamos desvendar hoje, olhando para os primeiros 16 capítulos. E o problema é esse aí. Essa é a pergunta que pulsa no coração de Levítico. E não é uma questão qualquer, não. Imagina só, a presença de um Deus que é pura santidade, vivendo no meio de gente falha, mortal. Isso cria uma tensão enorme, um paradoxo perigosíssimo. Como fazer essa convivência dar certo? Para a gente entender a solução que Levítico propõe, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos mergulhar na questão central. Depois, a gente explora o sistema de sacrifícios, o papel dos sacerdotes, as regras de puro e impuro e, por fim, o grande final de tudo, o dia da expiação. Certo, então vamos direto ao ponto, ao problema fundamental. Depois de tirar Israel do Egito, Deus não ficou lá longe, assistindo de camarote. Não, ele veio morar, literalmente, no meio do acampamento, dentro do tabernáculo. Isso é uma notícia maravilhosa e, ao mesmo tempo, assustadora. E para sacar o perigo, a gente precisa ajustar nosso conceito da palavra santidade. Não é só sobre ser moralmente perfeito. A santidade de Deus é a sua própria essência, única, uma energia pura, intensa, que é completamente diferente de tudo que existe. É poder em estado bruto. Essa analogia aqui ajuda muito a gente a visualizar a situação. Ter a santidade de Deus ali no tabernáculo era como ter um reator nuclear bem no centro do acampamento. É uma fonte de poder, de vida, mas chegar perto de qualquer jeito, sem seguir os protocolos, seria fatal. A santidade divina precisava ser tratada com um cuidado extremo. Então, como é que se chega perto desse poder todo com segurança? A primeira parte da solução é o sistema de sacrifícios. Esses rituais não eram coisas aleatórias, não. Eram um mecanismo muito bem pensado para permitir que as pessoas pudessem interagir com a santidade de Deus e, claro, consertar as falhas nesse relacionamento. E esse sistema era super específico. Tinha um tipo de oferta para cada situação. O interessante é notar a variedade, sabe? Não era só sobre pedir perdão. Tinha rituais para simplesmente dizer obrigado, como a oferta de manjares. Tinha a oferta pacífica, que era para celebrar a paz, a comunhão com Deus. E, claro, tinha as ofertas para lidar com os erros, como as ofertas pelo pecado e pela culpa. O conceito-chave por trás de muitas dessas ofertas é a expiação. No hebraico original, a palavra significa algo como cobrir. A ideia é que o erro humano cria uma espécie de contaminação que torna perigosa a proximidade com a santidade. A expiação, através do sacrifício, vinha e simbolicamente cobria essa falha, purificando a pessoa e restaurando a conexão. Mas quem é que podia realizar esses rituais tão delicados? Isso nos leva direto aos sacerdotes. Eles eram os especialistas, o pessoal treinado para trabalhar nessa fronteira perigosa entre o divino e o humano. O trabalho deles era, assim, absolutamente crucial. Eles faziam uma ponte. De um lado, representavam o povo diante de Deus, levando as ofertas. Do outro, representavam Deus diante do povo, ensinando as leis. Eram os guardiões da santidade do tabernáculo, os técnicos, responsáveis por garantir que o reator divino não desse problema. Agora a gente chega numa das partes que mais dão um nó na cabeça em Levítico. As leis de pureza. Era um sistema bem complexo que definia quem ou o que estava em condição de entrar no espaço sagrado em um determinado momento. E aqui está o pulo do gato para a gente entender isso. Puro e impuro não eram sobre moral. Estar impuro não significava ser uma pessoa má ou pecadora. Era um estado ritual temporário. Alguém impuro estava, digamos, incompatível com a presença sagrada de Deus naquele momento. Já alguém puro estava apto a se aproximar. Simples assim. E o que deixava alguém impuro? Se a gente olhar para a lista, dá para perceber um padrão bem interessante. Contato com a morte, doenças que lembram a morte da pele, perda de fluidos ligados à vida. Tudo isso eram símbolos muito fortes da mortalidade. E a mortalidade é o oposto da santidade de Deus, que é vida em estado puro. Então, para chegar perto da fonte da vida, era preciso se limpar, simbolicamente, desses sinais de morte. Mesmo com todos esses rituais, com o tempo era inevitável. Os pecados e as impurezas iam se acumulando. Como resolver isso para todo mundo de uma vez? A resposta leva a gente para o clímax de todo o sistema, o dia da expiação. Pensa nele como um grande reset espiritual para a nação inteira que acontecia uma vez por ano. O ritual era de um simbolismo incrível.
O sumo sacerdote pegava 2 bodes. Um era sacrificado para purificar o próprio tabernáculo, limpando a poluição espiritual causada pelos erros do povo. Depois, ele colocava as mãos sobre o segundo bode, o famoso bode expiatório, confessava todos os pecados de Israel sobre ele e o mandava embora para o deserto. Uma imagem super concreta do pecado sendo removido para longe da comunidade. Então, no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Que Levítico, capítulos 1 a 16, longe de ser só uma lista de regras aleatórias, é na verdade um manual de instruções. É uma resposta muito sofisticada e simbólica para aquela nossa pergunta do começo: como é que a santidade de Deus e a fragilidade humana podem coexistir? A resposta passa por sacrifício, mediação, pureza e, finalmente, um grande ato de expiação que limpa o sistema todo. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Embora os rituais sejam de um mundo muito antigo, as ideias por trás deles, nossa, são super atuais. A necessidade de consertar o que foi quebrado, a busca por integridade, a restauração da comunidade e as formas de lidar com as nossas falhas. De que maneira será que esses conceitos tão profundos sobre reconciliação ainda fazem eco no nosso mundo de hoje?